Então, a primeira medida que nós tomamos, depois que nós começamos a ser acionados pelas famílias, por clientes, a respeito das violações que estavam ocorrendo, foi a respeito da alimentação. Então, juntamente com a doutora Lília, a doutora Aline, eu acredito que estava nessa primeira visita, no dia 2 de março, nós estivemos lá na Secretaria de Administração Penitenciária, conversamos com o secretário de Administração Penitenciária para reclamar a respeito da alimentação, do vestuário, as dificuldades que os advogados e as famílias estavam tendo a respeito da visitação dos seus clientes. Então, esse foi um primeiro momento que a gente teve lá na SEAP. No dia 7 de março, nós fizemos uma reunião, e quem conseguiu marcar essa reunião foi a doutora Aline Duarte, e aí eu estive lá junto com a doutora Isadora, e nós conversamos com o doutor Ricardo Breyer, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal da OAB. Estavam também presentes na reunião a doutora Cristina Lourenço, que é a vice-presidente da referida comissão, e a doutora Priscila Lisboa, que é a procuradora da OAB Federal. E nós entregamos ali um relatório de violações sobre situações que estavam acontecendo, violações de direitos humanos, violações de prerrogativas de advogados, e fizemos esse contato. Fora os ofícios que nós enviamos, né, temos tudo registrado dessas situações que nós levamos ao conhecimento das autoridades. No dia 11 do 4, que foi quando eu conheci a doutora Gabriela, foi realizada a leitura de uma carta aberta em frente ao Conselho Federal da OAB. Então, a doutora Gabriela colocou ali no grupo dos advogados que faria essa manifestação, e aí eu, o doutor Jason, a gente se colocou à disposição para estar lá acompanhando, né, como advogados, para evitar que algum problema acontecesse. Nós estivemos lá e foi muito foi um evento que surtiu, né, ali para as famílias mesmo, deu um tom que alguém estava lutando por elas. E ali a Gabriela já se colocava como essa representante das famílias, e foi muito importante esse movimento, embora a OAB não recebeu, né, não recebeu a carta ali, o presidente não desceu para receber, né, Gabriela? É, E aí, não. Mas nós posteriormente, foi protocolamos, né? Protocolamos, fizemos o nosso papel e não tivemos uma resposta até hoje, né? no dia 9 de maio, nós conseguimos, através de contato com alguns deputados e senadores, realizar uma coletiva de imprensa no Congresso Nacional, que foi a primeira manifestação pública ali que nós conseguimos articular para poder denunciar essas situações que estavam e estão, né, ainda acontecendo, essa questão de violações. No dia 23 de maio, nós tivemos uma reunião com o gabinete, né, com o juiz que é o chefe do gabinete da ministra Rosa Weber, lá no STF, para informar dessas irregularidades processuais. Protocolamos também memoriais por e-mail lá no gabinete da presidente do STF, informando dessas situações. Nessa reunião estiveram presentes eu, o doutor Bruno Jordano, a doutora Carolina Siebra, a doutora Gabriela, a doutora Tainá, e doutor PH esteve conosco lá também. No dia 14 de junho, eu e a doutora Gabriela estivemos lá no Encontro Nacional da Advocacia Criminal, um evento chamado EBAC, que é promovido pela Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, a Abracrim, e lá nós fizemos a entrega desse relatório de violações que nós vimos atualizando constantemente, e entregamos esse relatório a diversas autoridades públicas, juristas, encontramos lá e entregamos para ele, doutor Auri Lopes, doutora Adriana Durso, o secretário nacional de Justiça, o doutor... Me fugiu agora o nome dele. É o... Meu Deus, Não esqueci lembro completamente. também. Mas eu vou lembrar já já. É. Doutor Auri. Uma autoridade? Doutor Auri Lopes também. Doutor Auri Lopes, doutor Criminalista Rafael Roque, que é o respeitado. vice-presidente da OAB, nós entregamos também. E, infelizmente, não tivemos retorno de nenhum deles, além de que protocolamos também na Abracrim esse relatório de violações e não tivemos resposta. É o doutor Augusto Arruda Botelho, né, que ele é secretário nacional de Justiça, também entregamos para ele. No dia 16 de junho, nós tivemos outra reunião com a Secretaria de Administração Penitenciária para tratar novamente sobre o tema da alimentação, também a questão da necessidade de vacinação para a visita familiar, mesmo a virtual, aquela situação, né? Estiveram lá nessa reunião, eu estive lá com a doutora Lília Silva e com a doutora Aline Duarte, fazendo
esses requerimentos lá para a administração penitenciária do DF. No dia 19 Eu não de estava em junho... Brasília. Nessa data. Isso, verdade. Na reunião da SEAP, a doutora Gabriela não estava, porque ela não estava em Brasília, mas ela chegou e já foi direto comigo lá na Polícia Federal no dia 19 de junho, Sim. quando nós reunimos com o delegado responsável da Polícia Federal para tratar sobre um pedido da Polícia Federal, que consta no processo, que pedia a destruição dos bens e documentos das pessoas presas. Então, a gente foi lá questionar essa situação e deu resultado, porque as pessoas agora estão conseguindo restituir os seus bens. Se a gente não tivesse corrido atrás disso, quem sabe hoje as pessoas não poderiam requerer de volta o seu patrimônio. No dia 22 de junho, a doutora Gabriela esteve participando da Conferência Internacional sobre Monitoração Eletrônica. Foi um evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e conversou pessoalmente com a ministra Rosa Weber, entregou para ela cópia do relatório de violações de direitos, mantendo assim o Supremo Tribunal Federal atualizado dessas ilegalidades que estão acontecendo, porque a gente está colocando nos processos, né, mas aparentemente esses processos não estão sendo lidos, então a gente procurou entregar pessoalmente para que eles tomassem ciência dessas situações. No dia 5 de julho, nós realizamos o primeiro fórum sobre violações de direitos após o 8 de janeiro. O evento foi realizado na Biblioteca do Senado Federal, contou com a participação de familiares, advogados, juristas, vários parlamentares estiveram lá conosco, e o evento foi um sucesso. Lá na oportunidade nós tivemos a chance de conhecer os filhinhos da Alessandra, que estavam lá, né? A Agnes estava por lá também, e todo mundo muito triste por conta dessa situação. E no outro dia, a Alessandra foi liberada e nós ficamos muito felizes por tudo isso que aconteceu. Só relembrando que esse primeiro fórum que aconteceu foi porque a audiência pública que estava prevista para a Câmara dos Deputados, ela foi adiada, né? Então, seria a primeira audiência da Câmara dos Deputados, depois acabou sendo a do Senado, que nós tínhamos conseguido também, através dessa luta que a gente fez pelos corredores do Congresso, né? E aí nós realizamos esse evento de última hora, né? Foi, assim, uma correria danada ali, porque foi de um dia para o outro, até porque as famílias estavam em Brasília para a visitação dos familiares, e aí, como teve uma frustração muito grande, né, de não ter tido a audiência pública, nós resolvemos fazer esse fórum, que foi realmente um sucesso, mesmo sendo organizado assim, rapidamente, né. E aí, na foto, nós temos aí o doutor Rodrigo Marinho e o doutor Sebastião Coelho, desembargador Sebastião Coelho, que são parceiros nossos nessa luta, sempre tem sido voz, são duas exceções de juristas que têm se levantado contra essas arbitrariedades, e nós agradecemos muito a eles por isso. No dia 13 de julho, nós tivemos a audiência pública, que foi realizada na Comissão de Segurança Pública do Senado, para debater sobre as violações de direitos após os atos de 8 de janeiro. Outra audiência que foi um sucesso, tivemos muita visibilidade, muita visualização, que esse foi um dos principais objetivos da criação da associação, que é justamente dar voz, dar visibilidade às pessoas que estavam tendo seus direitos violados e não tinham essa possibilidade de se manifestar. E a Gabriela foi lá em uma explanação brilhante, transmitiu todo o sentimento dos familiares, todas as dificuldades que vocês estão passando, e levou a plateia às lágrimas. O vídeo dela que fala dessa manifestação, que está lá na Folha Política, já tem quase 1 milhão de visualizações. Então, foi um sucesso, e no meio da audiência saiu uma decisão favorável em relação ao Jean, né, aquele rapaz autista que estava preso lá e com os laudos, e ninguém sabia se ele seria liberado. E no meio da audiência saiu uma decisão favorável, na outra semana ele já foi liberado. Então, mais uma vez, a gente entende que essa pressão política que foi realizada através dessas audiências públicas surtiu resultado, e a audiência pública não ocorreria se não fosse o trabalho da ASFAB, de formiguinha, de ir lá de gabinete em gabinete, corredor por corredor, parlamentar por parlamentar, para poder organizar e fazer com que um evento desse saísse do papel. No dia 20 de julho, nós contratamos uma propaganda comercial para que passasse na Times Square, em Nova York, só que essa propaganda foi censurada. Eles disseram que não podem transmitir lá conteúdo político e tal, mas a gente pagou lá os $40, né?
e para poder passar a propaganda. E nós fizemos isso por quê? Porque no dia 21 de julho, um grupo de parlamentares estaria lá em Nova York para entregar ao embaixador brasileiro na ONU o relatório de violações. Essa denúncia de violações de direitos humanos que foi entregue lá para o embaixador brasileiro na ONU, ele foi produzido com o nosso auxílio. Será que travou, doutor Ezequiel? Acho que travou a imagem dele. E é ele quem está coordenando aí. Voltou. Acho que deu uma caída aqui na minha internet, mas voltei. Sim. Até onde vocês ouviram? Até a ida à embaixada. Isso. E aí a gente auxiliou na elaboração dessa petição. Eu lembro que na época estava tendo recesso parlamentar e a assessoria principalmente do senador Girão nos ajudou muito, esteve conosco lá, mesmo de recesso, né? Mas esqueceram o recesso para poder elaborar essa petição e a gente esteve lá com eles até madrugada para poder fazer essa denúncia e foi assinada por quase uma centena de parlamentares brasileiros e foi levado lá por essa comitiva que foi composta agora eu não lembro se o Carlos Portinho é senador ou é deputado, mas foi Carlos Portinho, senador Carlos Portinho, deputado Marcel Van Hatten, senador Eduardo Girão e o senador Magno Malta. E aqui eu quero fazer um parêntese que quando agora dia 8, dia 9, quando as pessoas estavam saindo lá, algumas pessoas vieram me agradecer, doutor Ezequiel, muito obrigado, porque nós ficamos sabendo que o senhor foi lá na ONU fazer aquela denúncia e tal. Falou, nós não fomos lá, nós ajudamos a elaborar a petição que os parlamentares foram lá levar, embora nós fomos convidados e não conseguimos, infelizmente, ir por não termos recurso suficiente para chegar até lá. Mas a gente vai estar se organizando daqui para frente e, se Deus quiser, nas próximas movimentações internacionais aí, a gente vai ter representantes da ASFAB, tá? Fazendo esse trabalho também de denúncia nos órgãos internacionais. No dia 3 de agosto, nós tivemos uma participação em outra audiência pública, dessa vez realizada na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, sobre as violações de direitos após os atos de 8 de janeiro. Outra audiência que foi maravilhosamente conduzida ali pelo deputado Sanderson, deputado Marcel Van Hatten, deputado Ramagem esteve lá, senador Girão se eu não me engano, foi o único senador que foi até lá no dia. Então, assim, são parlamentares que a gente ainda pode contar. E, graças a Deus, a gente não tem aqui a pretensão de dizer que foi apenas por isso, mas com certeza foi um dos fatores, porque nós fizemos essa audiência pública no dia 3 de agosto, na quinta-feira, quando foi na segunda-feira, dia 7, começaram a sair decisões liberatórias, e no dia 8 e dia 9, mais de 160 pessoas aí voltaram para suas casas, mais uma vez comprovando que o trabalho das FARC, o trabalho de formiguinha, de ir lá nos gabinetes e organizar esses eventos, tem servido para exercer pressão política, um processo que deveria ser jurídico, infelizmente está sendo tratado de forma política, então nós estamos utilizando também as armas políticas para combater, graças a Deus tem dado certo. Ainda temos irmãos que estão lá presos, temos aí essas 50 pessoas aqui em Brasília, fora dos estados, e nós continuamos na luta, como diz a doutora Valquíria, até o último homem. Queremos que todos sejam libertos, esse é o propósito da ASFAB. Jaqueline, por gentileza, você pode dar uma olhada no chat lá e ver quem está fazendo perguntas para a gente poder responder daqui a pouco? Obrigado. E aí, no dia 8 e 9 de agosto, né, nós estivemos lá, a associação esteve lá prestando apoio na saída das pessoas presas em Brasília, e foi um momento muito emocionante. A gente tem algumas fotos, a doutora Gabriela recebendo as pessoas lá, estava muito feliz porque, além disso, estava recebendo seu papai também, né, que estava saindo no dia lá, então foi um momento muito emocionante, e a gente também ajudou no sentido de que muitas pessoas saíram de lá sem documento nenhum, então a gente levou na delegacia para fazer os documentos, para poder viajar. Tinha gente que saiu sem uma sandália, ou saiu só de sandália, né, sem uma calça, só com a roupa lá do presídio mesmo, não tinha família, não tinha ninguém para ajudar. A gente foi lá, pegou essas pessoas, levou no shopping, comprou um tênis para eles, comprou uma roupa, levamos para a rodoviária. Quem não tinha passagem, a gente comprou a passagem. Então, assim, tudo isso só foi possível por conta desse trabalho que vem
desenvolvido aí através da associação e o apoio de vocês. Semana passada, né, no dia 11, nós realizamos outro evento online, que foi uma mesa redonda com os advogados que estão atuando nos casos de 8 de janeiro, onde debatemos a respeito das violações de direitos e sobre o ativismo judicial. Mais de 30 colegas aí se manifestaram no dia, todos tiveram a oportunidade de falar, de contar suas situações, e esse também é um dos objetivos da associação. Quando você verifica lá no estatuto, você vê que a ASFAV tem por objetivo registrar o que está acontecendo para que fique aí na história tudo que está ocorrendo, e não poderíamos deixar de permitir que os colegas advogados que estão passando por essas dificuldades também expressem os seus sentimentos. E, além disso, né, realizamos aí reuniões com diversos parlamentares. Não é à toa que lá no Congresso Nacional as pessoas nos chamam de chatos, né? Porque os assessores, quando veem a gente, já vão correndo assim para trás da porta, porque a gente gastou umas 2 solas de sapato dentro daqueles corredores lá. Eu ainda tenho uma gordurinha para queimar, né? Mas tem gente aí que já estava no limite, né? Mas, graças a Deus, a gente tem visto o resultado desse trabalho e para nós é muito satisfatório. Realizamos aí diversas entrevistas para meios de comunicação, Gazeta do Povo, Revista Oeste, enfim, se a gente for citar aqui, vamos passar a noite inteira, mas Jornal da Cidade Online, prestamos entrevistas aí, principalmente a doutora Gabriela, para diversos meios de comunicação, denunciando o que estava acontecendo. Participamos também de diversas lives, vários eventos, recebemos também convite para depor na CPMI dos atos de 8 de janeiro, certo? Então, nós recebemos o convite, esse convite vai ser levado à apreciação e não sabemos se seremos, de fato, convidados. Quer dizer, convidados nós já fomos. Nós não sabemos se o requerimento de participação será aprovado, mas alguns parlamentares já nos convidaram para depor por conta desse trabalho que nós vimos realizando aí através da associação. E já queremos deixar convidados aí, porque no dia 22 de agosto, né, na próxima terça-feira, nós vamos estar realizando um outro evento que vai tratar sobre o ANPP. Essa semana a gente viu aí que a Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre a possibilidade de oferecer o acordo de não persecução penal para as pessoas investigadas no inquérito 4921, e aí a gente vai esclarecer na terça-feira o que é o ANPP, como que funciona, quais são os requisitos. Eu já peticionei ontem para a Procuradoria-Geral da República para eles nos mandarem um modelo do acordo, para saber quais são os termos do acordo, para que a gente na terça-feira já possa passar para vocês. Olha, o acordo, ele pede que você faça isso, 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 isso. E aí a gente vai poder passar essas informações para vocês, tá? Doutora Gabriela, doutora Carolina, doutor Bruno, eles estão estudando o assunto a fundo para que a gente possa passar para vocês as informações para que você possa tomar a melhor decisão possível. No dia 30 de agosto, nós já temos também marcado o nosso segundo fórum de violações de direitos, tá? Após os atos de 8 de janeiro, e aí a gente vai, estamos aí nos preparativos finais, tentando conseguir o local lá no Congresso Nacional, porque todos os nossos eventos a gente prefere que seja feito lá, porque dá uma visibilidade e a credibilidade que nós precisamos. E já estamos também entrando em contato com os convidados que estarão conosco nesse dia. E, finalizando o mês de agosto, por enquanto, né, pode ser que aconteça que a gente invente algum outro evento aí nesse meio tempo, mas até então, finalizando o mês de agosto, nós temos audiência pública novamente na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, dia 31 de agosto, sob a presidência do deputado Sanderson. Nós estaremos lá mais uma vez, bradando, gritando, falando, sendo a voz daqueles que não podem ser ouvidos e contando das irregularidades que estão acontecendo. Se Deus quiser, esperamos que até lá todos já estejam em casa, senão a gente vai gritar por quem ainda está injustiçado. Queremos passar aqui também um pouquinho sobre o trabalho de voluntariado da ASFAV, porque esse primeiro ponto é a atuação institucional, a atuação política da ASFAV, contato com os órgãos, audiências públicas, manifestações, documentos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como está funcionando o relatório, o voluntariado aqui na ASFAV, como os profissionais que se colocaram à disposição de vocês
estão trabalhando para ajudar. Então, hoje nós temos aí 228 famílias, né, 228 associados, temos mais 10 pessoas aí em análise, a Jaqueline está fazendo essa análise. Nós temos o nosso setor de assistência social, é composto por duas Lucianes, né? As duas estão aí? Deem um tchauzinho aí para o pessoal conhecer vocês. Para não confundir, a gente chama a Lu e a Anne, né? Que aí fica mais fácil, né? A Anne é a nossa assistente social e a Lu é a nossa psicanalista, que são as chefas lá do setor de assistência social. E daqui a pouquinho a gente vai falar como funciona o trabalho delas, mas elas são esses anjos da guarda aí que têm sido tão generosas e cuidando das famílias, cuidando de vocês. Nós temos hoje 15 advogados voluntários na associação, então, quando uma pessoa precisa de um advogado, tem gente que está perigando perder a casa, outros estão com outras questões judiciais, não tem advogado nos inquéritos, a gente lança o desafio lá no grupo dos advogados, amigos da associação, e eles vão se dispondo para atender essas pessoas. Nós temos também psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, no número de 14, que já estão em atendimento, certo? E tem mais um em análise para integrar esse grupo aí e fecharmos o número de 15. Temos também 2 psicanalistas que foram descartados, eles chegaram a se voluntariar para trabalhar com a gente, mas aí não passaram lá na análise do setor de assistência social porque não tinha o perfil, né? A gente tem esse cuidado também de trazer profissionais alinhados conosco para que não haja nenhum tipo de problema. Doutor, depois eu gostaria que a Jaque, a Anne e a Lu falassem como que é essa sabatina, como que a gente faz para receber tanto os associados quanto os voluntários que vão estar fazendo esse trabalho conosco. Perfeito. Depois que tu encerrar essa apresentação. Tranquilo. Nós também temos uma professora, né, que está fazendo atendimento com crianças com dificuldades, então ela entra em contato com as famílias ainda online, no contraturno das crianças, e presta um auxílio pedagógico nesse sentido. Nós temos também uma professora de yoga, ela é de São Paulo, e ela também tem feito atendimento online com algumas pessoas e tem ajudado a relaxar. Inclusive, eu acho que eu estou precisando dar uma conversada com ela, que eu ando meio tenso esses dias. E aqui o relatório do setor de assistência social, né? Nós elaboramos uma carta de explicação que informa o motivo pelo qual o associado está fazendo uso de tornozeleira eletrônica para auxiliar na busca por emprego. Nós sabemos aí que a tornozeleira, ela cria, querendo ou não, um estigma social na pessoa, e aí, às vezes, ela tem dificuldade para arranjar emprego, e a gente emite uma carta para o associado, informando por que ele está assim, o que está acontecendo, para justificar e ajudar que essa pessoa consiga um trabalho, né? Temos realizado atendimentos psicológicos, atuações jurídicas pro bono, propostas de emprego. O que tem acontecido? As pessoas têm conhecimento de vagas de emprego, chegam até nós, a gente comunica as pessoas que estão precisando de emprego e elas estão sendo atendidas. A mesma coisa a questão financeira. Tem gente que quer ajudar uma pessoa que está em dificuldade e outra que está precisando ser ajudada. Então, a gente coloca essas pessoas em contato para que elas possam se ajudar aí. Temos também, esse aqui é um projeto, né, que nós estamos desenvolvendo agora para realizar o quanto antes, que é a realização de cursos profissionalizantes. Nós temos aí associados, pessoas, voluntários que sabem fazer alguns itens aí tem gente que sabe fazer, como é que chama? Sublimação de roupa, né? Tem outro que sabe fazer um curso de maquiagem, tem outro que sabe fazer um curso de nutrição, de alimentação, de preparo de alimentos e tal. Então, essas pessoas estão se colocando à disposição e a gente vai preparar esses cursos para quem estiver precisando, a gente ajudar. E aí, se não tiver o material para iniciar, a gente faz uma campanha, arrecada ali, compra o material e ajuda essa pessoa para que ela volte para o mercado de trabalho e possa sustentar a sua família. O primeiro curso que nós estamos organizando é através da nutricionista, da Luísa, que faz parte também da diretoria. Acho que não foi mencionado os fiscais, né? Eu acho que não está ali naquela relação, né? O Conselho Fiscal não está naquela. Conselho Fiscal, isso, né? O seu Adriano, a Luísa e o seu Fabrício, são os 3 conselheiros fiscais. Então, a Luísa está preparando um curso na área da alimentação também, que a gente vai disponibilizar a inscrição nos próximos dias.
Aí a gente vai preparar um link, tudo direitinho. Quem tiver interesse em participar do curso, a gente vai enviar o link, a pessoa se inscreve para poder participar, até para a gente ter o controle. Então, nós temos aí hoje 11 pessoas fazendo atendimento psicossocial. Nós temos 11 pessoas que nós já ajudamos financeiramente, seja com o recurso da própria associação, seja colocando a pessoa em contato com quem quer ajudar. Nós temos 26 pessoas realizando atendimento psicológico. Nós temos 2 pessoas que já tiveram alta psicossocial e 2 pessoas que tiveram alta psicológica. E temos aí 14 pessoas na lista de espera para atendimento psicossocial.